Pessoal, questão VUNESP 2025. VUNESP 2025. Tratamento de proteção pulpar nos casos de remanescente cariado, que inclui procedimentos feitos em consultório odontológico sem a utilização de instrumentos rotatórios e sem anestesia, nos quais as camadas mais profundas do tecido cariado são deixadas sobre o material restaurador. Essa modalidade de tratamento não contempla uma nova abordagem para a remoção de todo o tecido cariado amolecido, que ainda persiste. A descrição refere-se a... Pessoal, só lembrando, remove tecido cariado, não remove todo, deixa uma camada mais profunda, principalmente na parede pulpar, de tecido cariado, mas um tecido que ainda vai ser remineralizado, sem a utilização de instrumento rotatório e sem também anestesia, e em consultório odontológico. Bom, letra A. Esse enunciado refere-se ao tratamento restaurador traumático convencional. Letra B, ao tratamento restaurador traumático modificado. Letra C, ao tratamento expectante. Letra D, a remoção parcial da cárie. E letra E, a proteção pulpar direta. Então, a gente sabe que está falando de tratamento restaurador traumático, sem conversas, sem demoras. A gente sabe que não é a letra C, D e E. O que muda nessa questão é se é tratamento restaurador traumático convencional ou tratamento restaurador traumático modificado. E a resposta, para a decepção de muitos, é letra B de bola. Tá? Tratamento restaurador traumático modificado. Mas vamos às explicações, tá? Eu vou mostrar para vocês no slide, Luiz, mas só para essa vocês questão entenderem. foi para acabar, hein? Foi Essa judiação. foi Mas terrível. por isso que eu trouxe ela, porque eu imaginei que a galera ia errar, porque na prova a galera errou, e aí quando você descobre e começa lá a destrinchar a questão, você começa a perceber um tanto de coisa interessante. Gente, quando eu falo com o pessoal assim, ó, eu sei que o gabarito tem comentado, aqui a gente clica aqui, vai ver o gabarito comentado, ok, mas se não tiver, vai chegar, essa semana chega a 16 mil questões com gabarito comentado, já está 15.947, então a gente vai chegar a 16 essa semana, beleza. Não tem comentário, faz estudativo. Vocês vão ver que eu destrinchei essa questão aqui, procurei de onde que a banca tirou, tem sempre o local, a banca nunca tira da cabeça dela, os professores que fazem a prova não tiram da cabeça deles, eles têm que ter uma referência, mesmo que não se tenha referência no concurso, eles têm que ter por onde eles tiraram, algum lugar tem, e a gente descobre, e quando descobre, é maravilhoso, é muito bom, e a gente sabe que, se foi desse livro, uma próxima questão desse tema, ou de mesma disciplina, vou procurar primeiro nesse livro, e aí, vamos lá. Bora só diferenciar os dois aqui, eu já mostro para vocês o que funciona. Gente, o detalhe estava. Inclui procedimentos feitos... Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí? Siri. Inclui procedimentos feitos em consultório odontológico. A única e boba diferença entre o convencional e o modificado é que o convencional você faz em ambiente fora do consultório. Escola, tribo indígena, onde for. Né? Por isso que o ART foi criado dessa maneira, né? A técnica convencional foi criada na década de 80 para ser feito nesses locais que não tinha muito acesso, né? Por isso que não utiliza instrumento rotatório nem nada disso, é instrumento manual, é cureta. E o atraumático modificado, que é em consultório, somente isso. Todo mundo que respondeu aqui letra A, vocês não erraram essa questão, vocês aprenderam. No mundo do concurso, a gente ou erra uma questão, mentira, ou acerta uma questão, ou você aprende com ela. Então, vocês aprenderam. A única diferença é isso, o ambiente que é feito. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, só de onde a banca tirou essa questão, para vocês saberem que o Vunesp está gostando de tirar desse livro aí, tá bom? Luiz, Pessoal, só para vocês saberem... Só assim, para você já falar isso antes de você entrar na explicação, uma pergunta interessante. Qual o método para encontrar a referência da questão? Como é que você achou da onde a banca tirou essa questão, por exemplo? Tá. Nossa, boa pergunta. Ótimo, vou responder com muita calma, porque é muito importante essa informação. Pessoal, essa em si, ela já tem comentário, então no comentário tem lá a referência que foi. Beleza. Mas 99% das questões que eu encontro, esses dias mesmo, teve uma menina que mandou 2 questões, em 5 minutos eu encontrei a referência. Pessoal, eu preciso voltar na questão aqui. Karina, posso responder na próxima questão? Porque a próxima vai casar.
A próxima vai dar certinho o que eu quero dizer. A gente Beleza. espera. Ok, na próxima eu vou. Ótimo. Lembrei a próxima questão. A minha resposta vai ser na prática. Bom, só para vocês saberem, um dado da plataforma do AutoQuiz, hoje a gente tem, de prótese, 2.278 questões, 678 com gabarito comentado, atualmente, né? Esse número aumenta todo dia, tá? Dentística, 4.675 questões, no total, 913 com gabarito comentado. Cirurgia, mais de 4.776 com gabarito comentado. E periodontia, mais de 4.000 também, e 1.069 com gabarito comentado. Só título de informação, tá? Eu listei aqui só as disciplinas que eu vou resolver questão. Nós estamos aqui no segundo dia de dentística, amanhã é cirurgia e pele. Beleza? Então vamos lá. A banca tirou desse livro aqui, ó, Dentística Restauradora, do planejamento à execução. Antes de eu entrar, eu sei que tem gente aí que está ainda na graduação, que tem uma certa dúvida, e pode falar assim, nossa, RT, me dá as características dele, pelo menos, o que a banca costuma cobrar, o que cai em provas e tudo mais. Gente, característica de RT que pode cair em prova. É feito com instrumentos manuais. Colocou rotatório, descaracterizou a técnica ART. Tem que ser instrumentos manuais, cureta, recortadores de margens, tudo mais, tá? Sem anestesia, está com asterisco, daqui a pouco eu explico para vocês, mas teoricamente é sem anestesia, estou numa tribo indígena ali. Normalmente a gente faz indolor, a remoção de tecido cariado, e não precisa de anestesia. Não precisa, tá? Esse livro fala que a técnica é sem anestesia. Mas eu vou mostrar para vocês um local para vocês estudarem a RT, que é sensacional. São só 50 e poucas páginas. Daqui a pouco eu mostro, vocês vão estudar, que está super completo. E lá fala que a anestesia você pode aplicar se você tiver sentido dor. Tá? Não existe essa relação de não é proibido a anestesia. Não, não é. Tá? Mas tem livro igual esse daqui que fala que é sem anestesia. Bom, você faz a odontologia de mínima intervenção, ou seja, eu removo todo o tecido cariado até chegar na dentina gritante, aquela dentina que você raspa a colher de dentina e faz aquele barulho? Não. Na técnica do RT, a gente remove o máximo de tecido cariado. Das paredes circundantes, a gente tenta remover 100%, justamente para poder ter um selamento, um vedamento perfeito ali. E da parede de fundo, daquela região pulpar, a gente pega e remove o máximo que tem, deixando um restante de tecido cariado, mas é um tecido viável, que ele vai ser ali remineralizado, vai criar ali uma dentina esclerótica e vai funcionar bem. Detalhe, são dentes, gente, que sem sintomatologia dolorosa espontânea, compatível com uma pupite reversível. Não, aí não. Se você fizer uma RT numa pupite reversível, tá errado. Ele é contraindicado em dente que tem abscesso, ou seja, necrose pulpar, que tem uma dor irreversível, uma pupite reversível, que o paciente está com dor espontânea, que era a dor que a professora Karen explicou ontem para a gente na aula. Então, ele é indicado quando eu tenho paciente sem sintomatologia dolorosa, talvez uma sintomatologia de uma pulpite reversível. Eu tomo água, incomoda, eu como chocolate, incomoda um pouquinho, às vezes pode ser aplicado, tá? Bom, e o uso de ionômero de vidro. Qual material utilizado? Muita questão por cobra, né? Qual material utilizado no RT? Ionômero de vidro, de preferência de alta viscosidade. Porque pode ser que na sua alternativa tá só ionômero de vidro. Beleza, marca ele. Ah, não. Tá aí o número de vidro de alta viscosidade. Letra B, de média viscosidade. Não, é de alta viscosidade. E às vezes está falando agora também de um número de vidro híbrido. Beleza? É esse manual aqui que foi liberado gratuitamente, né, pelo Ministério da Saúde em 2024. Um excelente manual. Ele já está dentro da plataforma OdontoQuiz. A gente consegue encontrar esse manual aqui lá dentro. Quando eu clico aqui, ó, em documentos e escrevo o nome do documento, atraumático, vai vir vários. Aí você vê aqui no de 2024. Pesquisar, aqui ele que bonitinho aqui, ó. Só clicar nele e você tem acesso a ele, beleza? E quando eu falei da anestesia, anestesia, olha que interessante. Ele é cheio de quadrinhos, gente. É muito didático esse manual, ele é excelente. Ó, existe certa confusão a respeito da necessidade de usar anestesia local quando da realização de uma restauração de RT. É importante, portanto, deixar claro que a anestesia, embora seja requerida com pouca frequência, em função da maneira como a escavação do tecido cariado é realizada, nos casos de que a lesão estiver bastante profunda, a anestesia pode e deve ser empregada. Tá? O uso da anestesia local não está contraindicado na abordagem RT. Só para firmar essa informação para vocês, beleza? Voltando aqui à apresentação. Pessoal, olha como está no livro, tratamento restaurador atraumático modificado, né? Exatamente semelhante ao convencional, só que preconiza o quê? Não realização de procedimento anestésico,
né? Remoção do mastro tecido cariado, sem dor, beleza, utilização de instrumentos manuais, no entanto, em ambiente de consultório, ok? E no enunciado falou em consultório odontológico, está escrito aqui. Então, pronto. Letra B, sem possibilidade de recurso, ok? Outra coisa importante, quando você vai no livro, aí, por isso que eu falo para o pessoal fazer estudativo, por quê? Quando você faz o estudativo, cara, e busca a fonte, você tem uma grande oportunidade de buscar mais informações. E aí você consegue aprender mais. Toda vez que eu ia para um livro buscar, para a internet buscar, para qualquer lugar buscar sobre aquela questão, para descobrir por que eu errei, cara. Eu tenho que descobrir por que eu errei, eu não aceito, eu não durmo enquanto eu não descobrir. Eu fico maluco. Né? A professora Karina também. Às vezes a gente fica 30 minutos caçando de onde que a banca tirou essa loucura, né? Tem casos raros que a gente não encontra, mas a grande maioria a gente encontra. E aí, quando você vai no livro, você percebe que os métodos terapêuticos de proteção do complexo sentido pulpar estão todos descritos aqui. E olha que interessante. Ele começa falando de proteção pulpar, né? No caso de remanescente cariado, tem a RT modificado, tratamento expectante, remoção parcial da cárie e depois vem proteção pulpar indireta, direta, curetagem pulpar e pulpotomia, tá? Não vou explicar eles, porque seria uma aula, não vai dar tempo, mas só mostrando para vocês, olha como a banca foi até um pouco preguiça. Ela sabia que era letra B, beleza, porque copiou o texto praticamente ali do livro, e ela colocou na ordem, cara, na ordem do livro, RT modificado, tratamento expectante, remoção parcial da cárie e proteção pulpar direta, né, como que a banca fez, né? E aí vocês sabem que a diferença dos dois aqui é o RT, mostrando aqui num espaço, um ambiente escolar, você sabe que a diferença dos dois é um local com pouco equipamento, o outro é no ambiente de consultório. Aprendizado, beleza? Só diferenciar, gente, rapidinho, em 1 minuto, tratamento expectante e remoção parcial da cárie, tá? Praticamente são idênticos. Qual que é a diferença para RT, por exemplo? Nesse aqui eu tenho anestesia, eu faço isolamento, eu removo com a broca de baixa rotação esférica, limpando ali o tecido cariado das paredes circundantes. Então, tem essas pequenas diferenças. Mas, entre os dois, é uma diferença que, quando eu descobri, eu fiquei assim, caramba, cara, olha que loucura. Para tratamento expectante, você faz a proteção pulpar corretamente, tudo certinho, beleza, e coloca um material restaurador provisório ali. Ok. Aguarda de 45 a 120 dias. Se não houver sintomatologia dolorosa, sucesso. Só que no tratamento expectante, esse autor fala que você precisa, na verdade, você deverá remover o material restaurador provisório para detectar se a dentina que estava lá embaixo, né, aquele restinho de dentina que era que você deixou, ela foi remineralizada. E aí, se necessário, você vai lá e ainda completa a remoção final da dentina infectada, e aí o dente está pronto para você restaurar definitivamente. A diferença para a remoção parcial da cárie é que você não realiza uma segunda intervenção para confirmar se o tecido foi remineralizado. Você remove ali, por exemplo, o ionômero de vidro parcialmente e faz a restauração direta. Ou seja, tratamento expectante você tem que remover para confirmar se tem dentina lá embaixo. E remoção parcial da cárie, não. Esse autor fala isso. Não remove. Você só remove parcialmente a restauração e faz a restauração definitiva ali com resina composta. Só isso. A diferença dos dois, basicamente, é isso. Ok? Mais um aprendizado, né? Em relação à proteção por parte direta, sem conversa, né? Expôs a polpa, a gente coloca algum material diretamente na polpa. E, no caso, esse autor sugere ou colocar o MTA ou colocar o hidróxido de cálcio PA. E aí, por cima disso, do hidróxido de cálcio PA, você coloca o cimento de hidróxido de cálcio, coloca uma base cavitária, como, por exemplo, o ionômero, faz um material selador, que no caso aqui é esse sistema adesivo, ele separa, né, o sistema adesivo da restauração de resina. Ele coloca o sistema adesivo como se fosse material selador, né? E de fato, gente, qualquer tipo de restauração minimamente invasiva, o mais importante dela é você ter as paredes circundantes livres de cárie e um excelente selamento. A falha dela não é por ter deixado cárie lá embaixo, é por ter falhado no selamento, tá? Então, ele colocou aqui material selador, por exemplo, sistema adesivo, depois material restaurador. Beleza? Ok.